Mais um assunto direto do BDO. Hoje nós vamos falar de Middle Market com o Henrique Ferreira. Henrique, obrigado por participar, obrigado por aceitar. A gente vai falar hoje de um assunto que aqui na BDO nós somos líderes, né? Que é o Middle Market. Para começar, queria que você faça um pouquinho da sua visão da transparência do Middle Market no Brasil hoje. Hoje a gente tem uma grande oportunidade, né, no mercado do middle market. Na verdade, hoje não, né? Já faz algum tempo. E que muitos não conseguem explorar, né? Porque para conseguir crédito, para conseguir captar recursos, a empresa precisa ter uma determinada transparência, e transparência é sinônimo de confiança, né? A confiança abre portas para crédito, investidores e crescimento. Acontece que o desafio é como muitas empresas, né, de médio porte ainda não têm o hábito de organizar e divulgar informações de forma estruturada, né? As que se antecipam colhem os benefícios mais rápidos, né? Então, na BDO, já há muito tempo, né, a gente tem muita experiência nesse setor e acompanhamos essa evolução de perto. A gente valida informações, né, por meio da auditoria, né, com independência e credibilidade. Já utilizamos ferramentas de tecnologia, inteligência e inclusive inteligência artificial, né, atualmente temos um departamento específico, né, que trabalha com esse tipo de ferramenta e tecnologia. E esse processo é muito ágil, né, seguro e assertivo. Dessa forma a gente consegue ajudar o nosso cliente, né, mas assim, de uma forma independente, ou seja, realizando o melhor serviço possível para que ele consiga atender o mercado e chegar onde ele quer chegar, que normalmente é captação de recursos ou acessar o mercado de capitais, inclusive. Bacana. E quando a gente fala de os principais pilares de governança dentro de uma empresa de middle market, né? Quais são esses pilares que ela precisa estabelecer para conseguir ser bem competitiva nesse meio? Falar de governança com o middle market muitas vezes é um pouco complexo, né? As empresas normalmente são empresas que a gente chama de dono, né? Onde o dono normalmente ele joga em todas as posições, né? Quando a gente faz um paralelo aí, ou até pensando metaforicamente como um time de auditoria, né? De auditoria não, de futebol. Ele é o profissional que muitas vezes está na operação e ao mesmo tempo está ali no back-office, ele está na administração da empresa dele. Ou seja, normalmente tem uma empresa enxuta. Então, a governança, ela não precisa ser complexa, né? Mas ela começa com o básico e precisa ser bem feito. Então, assim, a gente tem alguns pilares. Então, precisa ter papéis definidos entre sócios e gestores, o que muitas vezes não acontece, né? Ou seja, o dono, ou seja, o cotista ou o acionista, ele está na operação, ele está vendendo, está gerando negócio ao mesmo tempo, ele está na administração. Então, esse é um dos pilares que precisa ser bem trabalhado. Tem a questão de números confiáveis e auditáveis, né? Ou seja, ele precisa ter informações capazes de ser auditadas, e para isso muitas vezes ele precisa contratar um sistema, precisa investir um pouco mais em estrutura em termos de pessoal e pessoas capacitadas. Precisa ter estruturas de decisões claras. Ele precisa ter os riscos mapeados e controlados. É uma outra questão também que normalmente o empresariado ele não sabe que é isso, ou então ele nunca teve que se preocupar com isso. Muitas vezes a empresa sempre deu certo, ou seja, a empresa veio crescendo desde a constituição. Ele poderia ter ganhado muito mais dinheiro, poderia ter muito mais sucesso, muito mais lucro, mas como a empresa está dando lucro, então ele não enxerga que tem algo errado, né? Ou seja, que não tem riscos mapeados. E, por último, a comunicação transparente e consistente. Muitas vezes também não há. Então, esses são pilares que a gente considera bastante importante que tem que ser tratado, né, por qualquer tipo de empresa, por qualquer tipo de governança. E hoje a tecnologia ela permite dar mais visibilidade a esses pilares, né, se bem utilizada. Isso prepara a empresa para crescer com solidez e para que ele consiga também escalar com segurança. Legal. E você falou de um ponto interessante, que é quando tem um crescimento muito rápido, né? Que é muito comum em startups também, né? Quando a empresa tem um crescimento muito rápido, tem um lucro inicial, um faturamento também muito grande, e acaba não tendo uma organização, acaba não tendo todo um processo que é muito necessário para manter uma boa gestão, uma boa gestão dentro da empresa.
Então, como que a auditoria e uma consultoria podem ajudar a manter a governança organizada, otimizar processos? A BDO ela tem diversos produtos, né? A gente tem uma capilaridade grande de escritórios e também a gente tem uma capilaridade grande de soluções, né? Então a gente tem departamentos específicos que podem atuar dentro da empresa com diversas soluções. Especificamente na auditoria, a gente consegue, com um grande conhecimento que a gente tem no mercado, a gente consegue ajudá-lo, né, sabendo quais são as dores do middle market, ou seja, grande experiência que a gente teve em cases anteriores, trazer isso para o cliente de uma forma que a gente consiga fazer ele entender o que ele precisa ter de mudança, para aí, consequentemente, a gente sugerir uma solução e ele ter uma melhoria na sua operação e também na sua parte administrativa. Tá? As outras áreas da BDO também, como outras soluções, podem ajudar de uma forma relevante. Muitas vezes o cliente tem uma operação onde ele tem muitos profissionais, né? Mas ele pode ter muitos profissionais, aparentemente ele está bem regulado, ele tem um compliance bom e ele não sabe que ele tem uma grande questão de contingência a ser tratada que ele não visualizou. Pode ter algum passivo omisso, assim, vamos dizer. E aí a gente, através da auditoria ou até mesmo de um departamento de labor, a gente pode sugerir ou fazer um determinado tipo de trabalho onde vai detectar os riscos, vai mapear os riscos e até mesmo levantar valores de contingências para que ele possa tratar. Mas assim, não é bom você trabalhar de uma forma reativa, né? É bom você trabalhar de uma forma preventiva. Então, sempre que possível, você trabalhar detectando, mapeando os riscos para que aquele passível não se materialize. Agora, muitos clientes, eles vêm até nós, ou seja, procuram a gente no momento que ele já está querendo ou até mesmo no meio de uma negociação para captar recurso. Então, naquele momento, a gente precisa entender quais são os seus problemas e, naquele momento, tentar estancar e, a partir dali, fazer um plano de ação. Fazer um plano de ação não, quem faz é o cliente, mas mostrar para ele quais são as ações que ele precisa tomar para que ele não tenha mais aquele problema. Ou até mesmo aquele problema não se materialize. Bacana, é mais um guia mesmo, né? Uma ajuda ali de ir junto com o cliente, né? Não... Exatamente. Assim, a gente tem, como a gente tem diversos departamentos, então a gente tem que tomar cuidado com a independência. Então, assim, se a gente ajuda o cliente ou, de certa forma, leva uma solução para que ele não tenha aquele problema, muitas vezes a gente não consegue auditá-lo depois. Por quê? Porque se fomos nós, algum departamento da BDO, que levou a solução para ele, né? Muitas vezes depois a gente não consegue nós mesmos auditar aquilo que a gente levou de solução. Certo. Tá? Então, aí é uma questão de definição, né? Quando ele aparece, ou seja, quando ele traz a questão para a gente, de decidir se ele vai trabalhar com o departamento do advisory, se ele vai trabalhar com o departamento de labor ou de tax e futuramente com a auditoria. Tá? Então, a gente também pode trabalhar com uma auditoria logo de cara, onde a gente vai fazer revisões, vai fazer um diagnóstico, vai sugerir para que ele tome determinadas ações e ele contrata terceiros para fazer a adoção de melhores práticas para que posteriormente a gente revisa novamente e identifique que aquele ponto ou aquele problema foi sanado. Bacana. E com toda a experiência que você tem, né, de tantos anos de mercado, você tem algum conselho que você daria para os gestores de empresas de middle market para compartilhar? O que a gente vê hoje é que o futuro ele exige muito mais clareza, muito mais governança, muito mais assertividade, né? Então, sustentabilidade, transformação digital e cruzamento de dados em tempo real já estão moldando os critérios de avaliação. Então, bancos e investidores não olham mais apenas para o balanço, né? Mais para a qualidade da informação e robustez do processo que a sustenta. E aparentemente, quando a gente fala nisso, parece que isso é novo, né? Mas isso não é novo. A gente já vem fazendo e participando de processos de IPO, eu particularmente desde 2006, e o que mudou de lá para cá? É que anteriormente existia, vamos dizer assim,
uma elasticidade, né? Até mesmo uma vontade grande de aceitar que aquela situação ela poderia ser vista como problema naquele determinado momento, mas ela teria um tempo para ser ajustada. Hoje em dia temos uma elasticidade muito menor, né? Os investidores hoje, quando eles identificam determinados problemas, normalmente eles não querem falar de problema, eles já querem pegar algo pronto. E aí, quando você não está pronto, você perde normalmente a oportunidade de alcançar o mercado, alcançar alguma captação de crédito de uma forma mais rápida. E geralmente, se você já levou um pênalti na primeira negociação, na primeira oportunidade, né, de ter uma negociação, na segunda vez ou na terceira, o preço do seu ativo ou aquela negociação para você ela fica menos vantajosa. Entendi. Olha, Henrique, obrigado pelo seu tempo, por aceitar o convite, viu? Qualquer outro assunto a gente conta com você para vir mais uma vez aqui com a gente. Assim, como uma mensagem final, a gente pode falar o seguinte, não espere, né, pela obrigação, se antecipe, né? E aí, quando aparecer a oportunidade, com certeza você, empresário, você estará pronto. É isso. Muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado pela oportunidade de apresentar esse conteúdo e trazer mais conhecimento para o Middle Market. Esse foi mais um Assunto Direto BDO.